vezes contra o advogado. A mulher e as filhas dele acordaram com o barulho dos tiros. Além de advogado, Adaberon era dono de uma loja de autopeças, de um estacionamento e de um prédio na rua da casa onde morava. A gente está até pasmado, nós estamos pasmados, porque ele era um cara bastante querido aqui no bairro. A gente mora há mais de 50 anos aqui, não tinha inimigo, não tinha nada. O representante da Comissão de Segurança Pública da OAB de São Paulo esteve no Departamento de Homicídios para obter mais informações. Ele disse que a Ordem dos Advogados do Brasil vai acompanhar de perto as investigações. Muitas vezes o advogado é inscrito e não frequenta a OAB. Ver se alguém conhece ele, qual era o tipo de atividade que ele praticava na advocacia, para poder também ter essas informações e passar para a polícia, que é importante para ver se ele foi assassinado em razão da profissão ou se é outro tipo de problema. 2 assaltantes sequestraram um representante comercial, foram perseguidos e trocaram tiros com a polícia nas ruas da Zona Sul de São Paulo. Durante o tiroteio, um dos criminosos roubou um carro com 2 crianças dentro. O homem com o pé machucado é André Luiz do Nascimento, de 29 anos. Ele tem várias passagens pela polícia e foi baleado depois de cometer mais um crime. Na manhã deste domingo, o assaltante e um comparsa tentaram roubar esta casa na região do Brooklyn, Zona Sul de São Paulo. Os ladrões pularam o muro e ficaram escondidos na garagem. Quando o dono saiu, foi rendido pelos criminosos. Eles queriam dinheiro e joias. Porque quando eles viram o cachorro partiu para cima deles, né? Nisso eles recuaram a 1000, porque ele poderia ligar para a polícia e pegar eles ainda dentro de casa. Sem conseguir entrar na casa, a dupla decidiu levar o carro da vítima e ele junto. Por mais de meia hora, o representante comercial de 59 anos conta que foi ameaçado e teve medo de morrer. Colocou a arma quase na minha boca, deu um murro em mim, ameaçava jogar dentro da represa. Ele foi levado até este supermercado ao lado do terminal rodoviário do Jabaquara, também na Zona Sul. Os assaltantes tentaram fazer saques nos caixas eletrônicos, mas sem sucesso. Quando saíam, deram de cara com policiais militares que já sabiam do sequestro. Os criminosos abandonaram a vítima e tentaram fugir a pé. Houve perseguição e troca de tiros pelas ruas do bairro. Um dos bandidos armado entrou neste carro onde estavam um casal e 2 crianças de 2 e 5 anos. O pai diz que foram momentos de terror. Quando eu consegui destravar a porta do carro, eu falei, tô com criança, você tira as crianças do carro, tira as crianças do carro. Nessa que eu consegui destravar a porta, ele entrou no banco de trás e falou, dá ré, me tira aqui. As vítimas e os policiais não ficaram feridos. Os 2 acusados acabaram presos. Quem ficou na mira do revólver não vai esquecer tão cedo. Hoje vamos dizer que eu nasci de novo, né? SBT Rio, manhã. Oferecimento. Supermercados Unidos, de mãos dadas no carnaval por você. Polícia espera que o jovem que acendeu o rojão e atingiu o cinegrafista da TV Bandeirantes se apresente na delegacia. O outro rapaz que entregou o artefato falou com nossa equipe e disse que pegou o rojão no chão e o entregou para o comparsa, mas alega que não o conhecia. O repórter cinematográfico Santiago Andrade continua internado em estado grave. E a nossa equipe de reportagem está na 17ª DP em São Cristóvão, acompanhando as últimas informações sobre o caso. Eduardo Oliveira. A expectativa é que a qualquer momento a polícia consiga identificar o homem que teria acendido o rojão e ferido o cinegrafista da Band, Santiago Andrade. E ainda novas mudanças no trânsito no centro do Rio. Muda para o motorista e para o passageiro, que terá que se habituar a novos pontos de ônibus. Os detalhes com Daniel Penafirme. Daniel.
Pois é, Eliane Borges, hoje é o primeiro dia útil dessas mudanças aí, dessas novidades no trânsito, também nos locais dos pontos de ônibus, e até o momento não são registrados congestionamentos agora nas primeiras horas da manhã. Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, 10 de fevereiro. Eu sou Eliane Borges e você está no SBT Rio Manhã. E deixa eu ver agora as imagens das câmeras da 7 Rio, com essas mudanças todas no trânsito, que daqui a pouquinho o Daniel Penafirme vai contar. A gente já tem aí, olha só, Rio Branco, na altura da Presidente Vargas. Hoje Rio Branco com mão invertida, ali para quem vai para a Praça Mauá já vai ter novidades. Mas a gente vê que o trânsito segue tranquilo, sem retenções. Só questão mesmo do motorista e do passageiro se acostumarem. Aí Rio Branco com Almirante Barroso, também trânsito sem retenções. Atualizando seu relógio, 7 horas e 2 minutos. Olha o sol já nascendo bonito, forte. 1º de março com o Presidente Vargas, também tudo tranquilo a este horário da manhã. Está preso o tatuador que confessou ter manuseado o rojão que deixou o cinegrafista Santiago Andrade gravemente ferido na manifestação da semana passada. Fábio Raposo disse que passou o artefato a outra pessoa que teria acertado o cinegrafista. Ele também disse que vai colaborar com a investigação. Pode rodar. Fábio Raposo foi preso em casa. Na delegacia, chegou acompanhado dos advogados e do delegado. Rapaz demonstrou surpresa ao ver a imprensa e dessa vez não falou. Foram 5 horas de depoimento. Em seguida, Fábio foi levado para um presídio em São Gonçalo. O jovem é réu primário e não tem curso superior. Ele ficará preso por 30 dias. Fábio foi indiciado como coautor dos crimes de explosão e tentativa de homicídio qualificado contra o cinegrafista da TV Bandeirantes, Santiago Andrade. A polícia encontrou na casa de Fábio as roupas usadas no dia da manifestação. Um computador e 3 celulares foram apreendidos. No prédio foi encontrada uma pichação em apologia ao grupo de mascarados. O que nós obtivemos é a informação de um morador do prédio que ele teria pichado o nome Black Blocs no Play. No dia da manifestação, quinta-feira passada, Fábio aparece nesta foto ao lado do principal suspeito de ter ferido o cinegrafista. As imagens feitas pela TV Brasil mostram a dupla caminhando junta. Os dois escondem o rosto. Na sequência da gravação, o rapaz de bermuda passa o artefato explosivo para o outro jovem. Aproximando o vídeo, também é possível destacar um ponto brilhante que poderia ser o momento em que os jovens acendem juntos a bomba. Santiago sozinho aparece bem perto deles. A imprensa internacional também registrou o momento em que a vítima cai desacordada. Fábio se apresentou à polícia no sábado. A apresentação dele espontânea visou uma atenuante. Ele estava preocupado com a integridade física dele em razão das ameaças que ele estava sofrendo. O jovem falou com a nossa equipe horas depois de prestar o primeiro depoimento e negou conhecer o rapaz de blusa cinza que jogou o rojão que atingiu Santiago. Não conheço ele, eu não tenho ideia de quem seja. Eu fui sozinho, eu não levei nada. O artefato não era meu. Foi encontrado por mim e passado a ele. O delegado acredita que Fábio não seja amigo do principal suspeito, embora possa conhecê-lo de outras manifestações. A gente vai ver se promove pelo menos o retrato falado, né, que poderá ser o único elemento para poder reconhecer aquele que deflagrou o artefato. Santiago Andrade segue internado neste hospital. Ele teve traumatismo craniano e permanece em coma. O estado de saúde do cinegrafista é muito grave. O caso teve repercussão e mobilizou jornalistas, políticos e a polícia. O clima de tensão ainda é grande. Um grupo de manifestantes passou parte do dia aqui na porta dessa delegacia, onde Fábio prestou depoimento antes de ser preso. Um deles chegou a fazer uma ameaça verbal a um cinegrafista da mesma empresa em que Santiago Andrade trabalha. Enfurecido, o cinegrafista agrediu o rapaz com a câmera. Os dois foram autuados, um por ameaça, o outro por lesão corporal leve. Ele ameaçou a gente, ele falou que a gente era o próximo, ele falou. A polícia continua à procura deste jovem de calça jeans e blusa cinza. Qualquer pista pode ajudar a encontrar o paradeiro do suspeito.
Olha, nessa entrevista que a Lívia Raik fez, eu não vi, sinceramente, no rosto do Fábio, do tatuador que é acusado de entregar o rojão a esse outro, que acabou disparando e atingindo o cinegrafista, eu não vi no rosto dele nenhum tipo de arrependimento. Ele falou ali, se entregou, disse que não conhecia a pessoa que disparou, mas claramente para se livrar de uma pena maior. O que eu tenho certeza é que o delegado também não vai facilitar, porque é um crime gravíssimo. O Santiago Andrade, um cinegrafista que eu conheço, exemplar na profissão, ético, uma pessoa de bom caráter, está internada neste momento em estado grave no hospital. Então eu quero que essas pessoas que cometeram isso e que vão para outro tipo de manifestação, outros protestos pela cidade, munidos desse tipo de armamento, tenham certeza que vão pagar pelo que fizeram. Eu quero, sinceramente, ver que isso existe de fato justiça nesse país. Porque se essa pessoa for liberada, eu não sei em que eu vou confiar mais. Agora eu vou com a Mônica Chagas, a repórter acompanhou também essa prisão desse tatuador. Mônica, bom dia para você. A mãe desse tatuador, você chegou a conversar com ela? O que ela disse a respeito? Bom dia, Liane. O que acontece é o seguinte, a mãe, quando o rapaz foi preso, o Fábio Raposo foi preso dentro de casa dos pais, né? Na verdade, ele estava na casa da mãe e do padrasto, no Recreio dos Bandeirantes, porque na verdade ele mora no Meier, e ela ficou completamente triste, né? O delegado informou pra gente que ela ficou triste, não quis falar, abaixou a cabeça, que acho que ela ficou transtornada com a situação. O padrasto insistiu, né, para ele colaborar com a polícia, e ele saiu de lá. Depois de sair do Recreio dos Bandeirantes, ele foi até a casa, a polícia foi até a casa do Fábio, onde encontrou as roupas, né, que a gente mostrou, que a Lívia Raik mostrou na matéria. Foram encontradas as roupas que ele estava no dia da manifestação, né, o que comprova que realmente era ele. Ele disse, né, ele foi à delegacia, ele falou, né, sexta-feira à noite, ele falou que era ele, que realmente ele estava lá, mas que ele não tinha nenhum envolvimento com o rojão, que ele encontrou o rojão, que não era dele, e que não desconhece esse outro rapaz que está aparecendo agora na tela. Ele que somente conhece de vista de outras manifestações, mas que não é amigo, não tem nenhum apelido, não sabe nada sobre esse outro rapaz que teria acendido o rojão em cima do Santiago. Eu fico realmente com pena, Mônica, você também deve pensar dessa maneira, dos pais. Porque às vezes não sabem que os filhos estão nessa situação, que estão indo para protestos, que estão machucando pessoas de forma violenta, atacam a polícia, atacam a imprensa. Muitas vezes os pais não têm esse conhecimento. E eu já fui também num outro protesto, aliás, fiz várias coberturas, mas me recordo de um em especial que foi o de 7 de setembro, onde eu também fui empurrada por uma moça, por uma jovem. E eu sofri, enfim, fora agressões verbais, várias, né, xingamentos à imprensa. E eu não entendo, sinceramente, muito. É como reclamar do transporte público e bater no motorista. Os repórteres que estão ali são pessoas, funcionários, trabalhadores da imprensa, mas não são as pessoas que são donas dos veículos de comunicação. Bater num cinegrafista, agredir um repórter, o que isso justifica? Não dá para entender. Agora eu vou ao vivo com o Eduardo Oliveira, que está lá na porta da delegacia de São Cristóvão, onde o caso está sendo investigado, e tem informações. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Helene. Boa expectativa, Helene, é que o delegado Maurício Luciano chegou ao momento aqui à delegacia de São Cristóvão, na 7ª DP. O rapaz, o Fábio, já foi encaminhado para o presídio Juíza Patrícia Ciola em São Gonçalo, vai ficar guardado lá durante o período dessas investigações. E hoje, ainda hoje, o delegado afirmou que quer fazer um retrato falado junto com a ajuda do Fábio, desse rapaz que teria acendido o rojão e ferido gravemente o cinegrafista da Band, Liane, Santiago Andrade. É a expectativa que a gente está. Há informação também de que o deputado Marcelo Freixo vai ser chamado para prestar depoimento diante de uma afirmação do estagiário, do advogado deste caso, o estagiário Marcelo Raposo, do estagiário do advogado Jonas Tadeu, de que esse rapaz que teria acendido o rojão que feriu o Santiago Andrade teria envolvimento também com o deputado do PSOL, Marcelo Freixo. Portanto, a investigação complica nesse momento, mas o delegado tem que esclarecer tudo ainda hoje, viu?
O Marcelo Freixo já negou qualquer acusação, nós esperamos até que ele venha, né, Eduardo? Você também acompanhando aí essas investigações, obrigada pelos detalhes. Esperamos que ele também se pronuncie a respeito, que são acusações gravíssimas de que esses jovens teriam envolvimento com o deputado, o que ele já negou. Agora, também esperamos essas imagens do Comando Militar do Leste, que podem trazer o rosto desse agressor, desse que acendeu o rojão. Porque o outro já foi identificado, foi a delegacia de desconhecer o algoz, né, o verdadeiro culpado desse acendimento. Os dois estavam ali, cúmplices, né, do crime, mas ele disse desconhecer. Agora, imagens do Comando Militar do Leste também nessa investigação. E hoje é o primeiro dia útil de mais mudanças no trânsito do centro do Rio. Os motoristas devem redobrar a atenção e também saber o que mudou. Pode rodar o VT. As mudanças acontecem na Avenida Branco, entre a Praça Mauá e a Presidente Vargas. O trecho hoje de mão dupla, com todas as faixas, apenas no sentido Praça Mauá. Novas vias foram implantadas. Além das mudanças no trânsito, terminais e itinerários dos ônibus intermunicipais também foram alterados. Ônibus com destino a Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maringá agora tem pontos finais na Praça Pio X, em frente à Candelária, e na Avenida Rio Branco, entre a Presidente Vargas e a Visconde de Inhaúma. As linhas intermunicipais agora param na Rua Acre. Atenção, não há mais parada de ônibus intermunicipais na pista da Presidente Vargas, sentido Mergulhão da Praça 15. Os passageiros do BR-1 devem se dirigir para o ponto existente depois do cruzamento com a Rua 1º de Março. As mudanças fazem parte do plano de avanço das obras do Porto Maravilha. A Prefeitura promete instalar faixas e placas de sinalização em todo o trecho. No próximo dia 16, a Rio Branco passa a ser mão dupla da Candelária até o aterro do Flamengo. Além disso, também no próximo domingo, será o fechamento definitivo do Mergulhão da Praça 15. Acredito eu que o fechamento do Mergulhão vai ser a prova de fogo para saber se de fato vão funcionar essas alterações. Agora eu vou com o Daniel Penafirme, que está acompanhando lá todas essas mudanças. Daniel, como é que fica a situação hoje para o passageiro, para o motorista? A gente vê aí que você está perto da Cinelândia, o trânsito está normal hoje, não é isso? É isso, muito bom dia, Helene Borges. Nesse momento, a situação é tranquila aqui na região da Cinelândia, até porque não foi aqui o local onde houve essa principal alteração no trânsito da Avenida Rio Branco. O quarteirão da Avenida Rio Branco, que hoje está com a mão dupla, é o quarteirão entre a Avenida Presidente Vargas e a Praça Mauá, que hoje tem aí os motoristas a possibilidade de pegar esse trecho da Avenida Rio Branco em direção à Praça Mauá. Nessas primeiras horas da manhã, então a situação é tranquila, o trânsito é bom, é boa movimentação de veículos aqui no centro da cidade. Nós conversamos agora há pouco com o Pedro Junqueira, ele que é coordenador do Centro de Operações da Prefeitura do Rio de Janeiro, e ele nos disse que espera um dia tranquilo hoje no trânsito, até porque essa mão dupla num pequeno trecho da Avenida Rio Branco, que começou ontem, né, que hoje é o primeiro dia útil, vai dar mais alternativas aos motoristas. Vamos ouvir. Essa medida é parte das medidas necessárias para avançar as obras da zona portuária. Nós estamos fazendo em parte justamente para as pessoas poderem se acostumar. Por mais que se informe, por mais sinalização que tenha, sempre é necessário que o motorista aprenda um pouco do que está acontecendo. A Rio Branco, da Presidente Vargas até a Praça Mauá, fica uma única, toda no sentido da Praça Mauá. O que se espera nessa parte da intervenção não é um grande transtorno, justamente porque a gente aumenta a capacidade de saída do centro. O que vai ter são motoristas ainda sem conhecer o que acontece na dinâmica da zona da Praça Mauá, da região da Praça Mauá, porque você subiria a Rio Branco e agora tem que subir, por exemplo, a Rua do Acre. A principal mudança é na semana que vem. No final de semana, no dia 16, nós temos a Rio Branco entrando numa mão dupla e o fechamento do Mergulhão. É um impacto considerável, nós vamos precisar do apoio da cidade. O que eles querem é colocar sempre a Rio Branco ali só para táxi e para ônibus. Hoje a gente vê já um grande movimento de veículos aí diversos, né, ô Daniel? Porque a mudança, de fato, mesmo só vai acontecer mais para frente, né? Aquela mudança que todo mundo vai saber. Será que funcionou? É a partir do dia 16, né? Que aí toda a Avenida Rio Branco vai ficar em mão dupla. Eu confesso a você que estou temeroso, né? Assim como todo mundo aqui da cidade, sobre o que vai acontecer com o trânsito aqui no centro do Rio. O detalhe é que agora, nas primeiras horas da manhã, a gente pôde ver muitos painéis luminosos informando os motoristas dessa mudança no trânsito que começou aí hoje. Além disso, são cerca de
400 agentes que estão nas ruas para auxiliar os motoristas e também os passageiros, já que hoje tem mudança também nos pontos dos ônibus das linhas intermunicipais. Há novos pontos na região da Candelária. São 400 agentes, entre agentes da Sete Rio, guardas municipais e funcionários da concessionária Porto Novo, Liane. Tá certo, Daniel. Bom, então vamos perguntar aos agentes. Espero que eles consigam explicar, porque muitos também estão confusos. Se tiver qualquer dúvida, vá lá na Cinelândia e pergunta para o Daniel Penafirme, que ele sabe te dizer, tá bom? Obrigada, Daniel. Não tá bom, não tá bom. Olha, um PM foi morto numa tentativa de assalto no Meier. Ele foi abordado em plena luz do dia em uma rua movimentada do bairro. Uma câmera de segurança flagrou o crime. A Mônica Chagas conta. Ainda de capacete, a vítima, que é policial militar, é baleada e cai na calçada. Os criminosos, que estão em uma moto, vão em direção ao agente e o garupa efetua mais 2 disparos. O sargento André Luiz Bezerra Cruz é socorrido 10 minutos após o crime. Ele é levado em uma viatura da PM. O crime aconteceu por volta das 8h20 da manhã da última sexta-feira, na rua José Bonifácio, no Meier. André Luiz, lotado na delegacia de polícia judiciária militar, levou 3 tiros, 1 na perna e 2 no tórax. Ele foi levado para o Hospital Salgado Filho, mas não resistiu aos ferimentos. O PM foi enterrado na tarde de domingo no cemitério de Sulacap. Os familiares não quiseram dar entrevista. Olha, e um outro policial militar também foi morto no fim de semana. Um dos seguranças do coordenador do grupo AfroReg, José Júnior, ele foi assassinado neste domingo na Baixada Fluminense. Sidney Dias Simão, de 34 anos, esse você viu aí na imagem, era policial do Batalhão de Operações Especiais, o BOP. Pode colocar novamente na tela. Segundo informações de José Júnior, Sidney teria sido confundido e foi alvejado dentro de um posto de gasolina no centro de Nova Iguaçu. Ele teria tentado impedir um assalto no posto e acabou sendo atingido por seguranças do estabelecimento. O PM chegou a ser levado para o hospital da Posse, mas não resistiu aos ferimentos. O policial, que tinha um filho, estava há 9 anos na corporação e há 4 no BOP. A delegacia de Nova Iguaçu ouviu testemunhas e agora vai avaliar as imagens das câmeras do posto. É uma situação que fica muito complicada. O José Júnior, da ONG AfroReg, também se manifestou pelo Facebook e pelo Twitter, lamentando esse episódio, dizendo que ele era um profissional exemplar, atuava como segurança do José Júnior. Vamos ver então o que a delegacia vai investigar. Se foi realmente como ele contou, essa tentativa de assalto, ele tentou apartar os criminosos ali que estavam assaltando o posto e aí acabou sendo confundido com um dos bandidos por um segurança. Vamos ver se as investigações levam realmente a essa linha. E moradores de Campo Grande vivem acuados com a violência. Os assaltos são diários, aliás, por lá, por aqui também. A última vítima lá em Campo Grande foi um policial. Houve tiroteio e uma mulher ficou baleada. E falei para as crianças que estavam deitadas aqui, falei, ó, fica aí que tem bandido aqui dentro de casa. Este policial e a esposa saíam para trabalhar quando perceberam que seriam rendidos e ele correu para pegar a arma. Peguei a arma aqui. Quando eu peguei a arma aqui, que me virei, ela já estava rendida ali na mesa. A janela estava aberta. Eu puxei a cortina e pau! Dei. Nisso, quando ele veio, eu veio junto. Ele me rendeu meu filho aqui, eu dei um tiro nele aqui, pá! A mulher foi baleada e está internada em estado grave. Um dos ladrões também ficou ferido. Os 3 criminosos conseguiram fugir. Tudo aconteceu nesta rua em Campo Grande, na zona oeste do Rio. Depois da tentativa de assalto, os ladrões teriam efetuado um roubo a uma outra casa a 2 quadras daqui. Segundo os moradores, o medo é constante, já que a ação dos bandidos não tem hora certa para acontecer. A maioria dos assaltos acontece em plena luz do dia. O rapaz aqui foi 6h34 e a gente ali foi 4 horas da tarde. Botaram o revólver na cara dela, inclusive queria tirar a aliança dela, não conseguiu, aí disse que ia dar um tiro no dedo dela. E ela, meteu a boca na aliança, tirou e entregou eles. Aí arrebentou o cordão, ainda cortou o pescoço dela, que puxaram o cordão e levaram o carro. E as histórias não param. O vizinho também, do meu lado ali, foi sequestrado, levou com carro e tudo. Os moradores vivem acuados e criaram até uma rotina para tentar se defender. Vive assim, trancado, botou o lixo na rua, entra logo para casa, entendeu? Tem que ser assim, que tá demais.
É por isso que existem nessas brechas do poder público, quando a criminalidade impera, esses grupos de justiceiros que agora estão tentando fazer justiça com as próprias mãos na cidade inteira. Em Campo Grande, você também já conhece, tem os grupos de milicianos. Agora aí o policial, ele reagiu, não teve jeito, ele até citou ali como é que reagiu à ação do bandido. A pessoa treinada vai ter realmente esse tipo de atitude. Imagina se estivesse passando só uma pessoa ali, né, na hora, uma outra vítima inocente. Infelizmente, são esses casos que acontecem. Às vezes, as balas perdidas partem daí dessas situações. Agora, um assaltante foi morto por policiais do BOPE na Barra da Tijuca. Ele e mais um criminoso praticavam roubos na região. Eduardo Oliveira. Leandro Santos Silva, de 20 anos, foi morto ao tentar roubar um cordão de ouro de um policial do BOPE que estava de folga em um quiosque da Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca. O PM reagiu ao assalto e disparou contra o marginal, que morreu no local. De acordo com testemunhas, essa não é a primeira vez que o bandido praticava roubos na região. Esse morador foi assaltado na semana passada por Leandro. Ele conta que o rapaz tinha ajuda de um comparsa. Não é só esse elemento, não. É ele e o outro que fica na motocicleta dando cobertura. Eles são considerados garimpeiros. Eles saem pegando quem tem cordão de ouro e etc. Então, todo fim de semana eles estão assaltando todo mundo aqui. O caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios. Dessa vez se deparou com um policial armado, acabou onde acabou. Agora eu vou voltar com o Eduardo Oliveira, que está na porta da delegacia de São Cristóvão. Ele que acompanha todo o desdobramento do caso do cinegrafista da TV Bandeirantes, que foi atingido por aquele rojão. Um já está preso, acusado do crime, e o outro, né, que teria acendido o rojão, está sendo procurado. Não é isso, Eduardo? É isso mesmo, Eliane Borges. Ainda hoje a polícia pretende fazer um retrato falado deste rapaz que teria acendido o rojão. E vale lembrar o seguinte: o último boletim médico divulgado pelo Hospital Souza Aguiar constata que o estado de saúde do Santiago Andrade é bastante grave. A hemorragia foi controlada, ele respira por ajuda de aparelhos, mas os médicos afirmam que o estado dele, repetindo, é bastante grave. O rapaz que entregou o rojão para este outro suspeito teve a prisão preventiva decretada por 30 dias, podendo ser prorrogada por mais 30. Ele foi transferido ontem mesmo para o presídio juiz da Patrícia em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Portanto, a expectativa, né, é de que o delegado titular aqui da 17ª, o Maurício Luciano, chega a qualquer momento trazendo novidades, já que a polícia, mesmo durante a madrugada, continua investigando e continua na captura deste rapaz que acendeu o rojão e feriu o cinegrafista de Santiago Andrade, viu? Tá certo, Eduardo. O doutor Maurício chegando aí, você pode entrar a qualquer momento dando mais detalhes desse caso que chocou a todos nós. Não só a imprensa, mas qualquer pessoa que passa pela Central do Brasil, você passageiro que vai ali, pode estar numa situação tão difícil quanto ficou a cinegrafista, né? Passando ali ou fazendo seu trabalho, pode ser atingido por um rojão. Olha a situação, infelizmente são muito jovens esses rapazes que fazem isso. Agora vamos a um rápido intervalo, mas antes a previsão do tempo. Céu claro e sol forte continuam. A previsão para a cidade do Rio de Janeiro é de mínima de 18 e máxima de 39 graus. Eu volto já já. Pai, quando foi a Revolução Francesa? Revolução Francesa. Mitocôndrias. Com a banda larga da Oi de até 10 MB, você não passa por isso. Só R$ 29,90 por mês e seu filho tem acesso ao Educa, um portal de educação do ensino infantil ao vestibular. Aproveite na volta às aulas. Ligue 0800 031 0001 e assine já. Quer ver a Copa numa tela extra grande? Atenção para a primeira loucura do Ricardo. LED 46 gigante. Era 2.599. O Ricardo vai fazer por 1.999. Só 1.999 em 10 sem juros. O Ricardo não vai parar por aí. Nas próximas 24 horas ele vai fazer LED 40 Sony 1.499 em 10 sem juros. Lavador Electrolux 12 quilos é um Electrolux quilos, 1.299 em 10 sem juros. É uma loucura atrás da outra. Notebook positivo Intel Dual Core 8 GB Windows 8 em 3D. Preste atenção, 8 GB, 1.299 em 10 sem juros. Gama Box Casal Bolas é com bolas, só 399. Atenção para estes preços de celulares. Samsung Galaxy
chips e câmera 8 mega, 999. Nokia Lumia Windows Phone e câmera, 440. Em 10 sem juros. Sanduicheira ou prancha, cabelos secos e molhados ou ferro a vapor, só R$ 29,90. Loucuras na loja Ricardo Eletro. Fala, Chico, capricha que é carnaval, hein? Opa! Vou te transformar no sonho da mulherada. Falando em sonhos, você já viu os prêmios do Super X-Carro? Não. Por apenas R$20 por mês, você concorre a casa, carro, moto, vale viagem, além de R$20 mil toda semana. Sim! X-Carro, tem 1 milhão todo mês. Dá ou não dá pra sair bem na foto? Ô, tá indo aonde? Eu vou ali na lotérica comprar meu Super X-Cap e fui. Ó, vai ganhar sou eu, hein? Que isso? Super X-Cap é da Caixa. SBT Rio, manhãs, oferecimento Supermercados Unidos, de mãos dadas no carnaval por você. Você lembra daquela grávida que foi baleada dentro de um ônibus da linha 474 e precisou ter o bebê às pressas? Pois é, nós fomos conversar com ela sobre o que aconteceu naquele dia e saber como é que está a criança. A reportagem exclusiva é da Melissa Munhoz. Olha só quem a gente vê caminhando aqui pela calçada bem devagarzinho, chegando aqui na Clínica da Família, no Jacarezinho. É a Maria Aparecida Bonfim de Jesus, de 35 anos. Ela grávida que estava no ônibus da linha 474 e acabou sendo baleada durante um assalto, quando o motorista do coletivo reagiu e ela acabou sendo vítima de uma bala perdida no ombro. A gente vê ainda aqui o curativo dela. Deixa eu mostrar, porque ela teve alta agora, recentemente no sábado, mas o projétil ainda está alojado aqui no local porque não pôde ser retirado. Olha aí a Raquel, que gracinha, toda cabeludinha, com arco na cabeça, chupando a chupetinha, toda bonitinha de roupinha. E é uma alegria, uma satisfação muito grande, né, Maria? Porque deu tudo certo, é um final feliz. Como é que tá aí se sentindo mãe desse milagre? Oh, isso aí é a minha razão de viver. No dia que tudo aconteceu, eu estava indo para o hospital já para ter ela, se internar mesmo. E de repente a história mudou, né? Infelizmente, eu levei esse tiro, não sei de onde veio. E ainda fiquei bastante longe dela, né? Que eu fiquei no CTI, fui para o hospital onde ela estava na maternidade. E lá a gente se conheceu, foi um momento maravilhoso da minha vida. O que você está precisando para a pequena Raquel? Olha, eu preciso de tudo que quiser me dar. Carrinho, na minha casa é muito quente. Quem puder me doar mais coisas, eu aceito. E pegar ônibus, hein? O 474 de novo, entrar nesse ônibus, nunca mais? É certo que fica aquela coisa ruim, né? Aquela impressão ruim do 474. Que ainda ronda aí na minha cabeça ainda, mas eu espero um dia que saia. Nasci de novo, porque não é todo dia que a gente é livrada da morte. Parabéns a Maria e a Raquel também, a bebezinha linda. Tomara que ela tenha muitas histórias para contar. Agora, infelizmente, poderia ter sido uma tragédia, né? Quando a gente pensa nessas situações, a pessoa está andando dentro de um ônibus 474, que é um ônibus, enfim, muita gente entra ali. Aliás, já tivemos outros problemas de surf no 474, outro tipo de coisa. A pessoa está andando ali, é baleada dentro do ônibus, dentro do coletivo, uma situação inacreditável. Graças a Deus, as duas passam bem. Eu vou voltar aí com o Daniel Penafirme, que está acompanhando a situação hoje no trânsito na cidade. Primeiro dia útil depois dessas novas mudanças. Está também com o Carlos Osório, secretário de Transportes. Muito obrigada novamente pelo senhor estar aqui nos esclarecendo essas dúvidas. Agora, Daniel, com essas mudanças no trânsito, pede, por favor, para o secretário explicar e também dizer assim, quais são o que o motorista e o passageiro deve fazer para evitar entrar numa rua errada, evitar ter qualquer tipo de transtorno hoje. É verdade, secretário. Há uma estrutura de informação para esses motoristas, painéis, agentes da Sete Rio? Ah, sim. Bom dia a todos. Nós temos uma operação de 800 agentes hoje aqui no centro da cidade para orientar os motoristas e muita sinalização. As mudanças principais acontecem na região da Praça Mauá, a Rio Branco invertida desde a Presidente Vargas até a Praça Mauá, toda ela no sentido Praça Mauá, e muitos agentes e muita circulação naquele entorno para orientar os motoristas e também os passageiros de ônibus. Esperamos um impacto maior nesse primeiro dia, até que as pessoas se acostumem à nova rotina, porém, temos muitos agentes e temos confiantes que isso vai funcionar ao longo da semana, dias mais tranquilos, tudo em preparação para que na semana que vem a gente feche o mergulhão da Praça 15. Bom, nós tivemos um probleminha no retorno. Uma grande mudança.
Na semana que vem, aí sim, nós temos uma grande mudança, o fechamento do mergulhão da Praça 15 no próximo domingo e, concomitantemente, aqui do nosso lado, a Avenida Rio Branco, desde a Candelária até o Aterro do Flamengo, operando em mão dupla, exclusiva para o transporte público, ônibus e táxi. Essa é a última grande mudança que falta no centro da cidade para permitir o avanço das obras do Porto Maravilha. Secretário, vou ter que chamar o Master Ofertas aqui, porque agora o interior do estado fica com Master Ofertas. Obrigada pela sua companhia. E continuamos aqui no Rio de Janeiro, falando sobre essas alterações no trânsito. Secretário, pediram para que eu perguntasse para o senhor, tem muitos motociclistas que querem saber como é que vai ficar a vida deles a partir de agora com essas mudanças. Que, por exemplo, Rio Branco, a partir da próxima semana, vai ter só táxi e ônibus, não é isso? Me corrija se eu estiver errada. Como é que vão ficar as motos? Olha só, a Rio Branco, a partir da semana que vem, funciona para táxis e ônibus. As motos vão seguir o itinerário dos veículos particulares, ou seja, um eixo paralelo em sentido Praça Mauá, Avenida Presidente Antônio Carlos e 1º de Março, e no sentido sul, pela Barão de Tefé, Camerino, Passo, chegando até a Lapa. Ou seja, muito importante, Rio Branco passará a ser o eixo central do transporte para ônibus e para táxis. O senhor não pensa em criar uma faixa seletiva? Porque moto não ocuparia espaço, enfim. O senhor não pensa em criar uma faixa seletiva como, por exemplo, tem em São Paulo? Nesse momento, não. Nesse momento, a prioridade é pelo transporte público. Nós vamos ter um carregamento de ônibus muito forte na Rio Branco. A moto é um veículo mais leve, até pela segurança viária e pela manobra dos ônibus. Por precaução, nesse primeiro momento, não permitiremos motocicletas. Poderemos reavaliar a possibilidade de botar as motocicletas no eixo central, porém após uma semana de avaliação, para garantir a segurança do próprio motociclista. Agora, só para finalizar, secretário, hoje então, ali a mudança principal é a Praça Mauá. Deve-se entrar na Rua Acre para acessar a Praça Mauá agora. Rio Branco teve a mão invertida, não é isso? Exato. A Praça Mauá está liberada como sempre. Quem vem do binário do Porto da Avenida Venezuela, acessa a Praça Mauá como sempre fez pela Avenida Venezuela. No final da Avenida Venezuela, em frente à Praça Mauá, o giro se dá à direita na Rua do Acre. A Rio Branco está na contramão naquele sentido. E pela Rua do Acre você acessa o interior daquela região e acessa também a Presidente Vargas, seguindo pela Rua Uruguaiana. Então, a principal mudança é na região da Praça Mauá e a Rua do Acre passa a ser a alternativa a Rio Branco para quem vai em direção à Presidente Vargas. Tá certo, secretário. Semana que vem o senhor volta, por gentileza, para nos explicar essas novas mudanças, porque aí o carioca vai ter que se habituar mesmo, não tem jeito. Espero que o senhor obtenha sucesso nessas alterações todas. Acredito que são importantes para a cidade. Muito bom dia para o senhor. Bom dia, obrigado. E eu fico por aqui. Muito obrigada por mais um dia em sua companhia. Amanhã eu estou de volta. Tchau, tchau. Na Zona Sul, porque tem novas faixas exclusivas para a circulação de ônibus. A gente